Gênesis 41, versículo 28. Quem achou, dá um amém aí. Amém. Vamos lá, preste atenção, meu irmão, porque é bênção para a sua vida. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos homens bons, dos anos bons que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que virá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Pode sentar e diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, hoje eu quero falar com você, e essa campanha é para abrir os seus olhos. Amém? Fala aí para a pessoa do lado: Deus vai abrir os seus olhos. Você já viu como é que funciona a igreja evangélica hoje em dia? A grande maioria corre atrás de boato, a grande maioria corre atrás de líder, pastor famoso, pregador famoso, campanhista. A grande maioria corre atrás de objeto e vai lá e compra o paninho disso, o paninho daquilo, o paninho daquele outro. E a maioria das pessoas, meu irmão, anda com os olhos fechados. Elas não buscam o conhecimento de Deus diante das questões da vida para que ela possa vencer. E quando você não tem o conhecimento, aquilo que pode se tornar para você uma bênção se torna uma barreira. Você quer ver? Havia um sonho que Deus deu para Faraó. Faraó era quem, meu irmão? Era o chefe do Egito. Olha a hierarquia de Deus aí, Deus deu sonho para Faraó, por quê? Porque era ele que tomava conta do Egito. Deus não deu sonho para o vizinho, Deus não deu sonho para José, Deus não deu sonho para o parente, Deus não deu sonho para aquela pessoa de outra igreja, Deus deu sonho para aquele que era autoridade. Deus trabalha com hierarquia. Não vai buscar a tua bênção achando que está lá, que está aqui, que você vai cair do cavalo. Só que Faraó não tinha sabedoria de Deus, ele conhecia os deuses do Egito. E aquele sonho, então, para ele, diz a palavra, que ficou grandemente perturbando a sua cabeça. Ele não tinha conhecimento das coisas de Deus, e aquele sonho virou uma barreira, ele não conseguia andar, ele não sabia revelar aquilo, não sabia como fazer, ele não sabia sair daquele pedaço, irmão. E aí que veio José. E José simplesmente falou assim, o sonho é este, Deus está te revelando o futuro. Um cara que estava na prisão, estava barbudo, sujo, a palavra fala que precisou chamar José, cortar a barba, fazer o cabelo para ele entrar na presença de Faraó. E aquela barreira que parecia ser intransponível, pegou uma pessoa que tinha uma sabedoria e foi bênção para o Egito. Você sabe por que muitas bênçãos não vêm na nossa vida, meu? Elas estão diante da nossa face, da nossa cara. Mas a gente não sabe interpretar.
A chave dessa porta se chama sabedoria. Se Faraó não tivesse a sabedoria, ele ia ter os 7 anos sem ajuntar os cereais, e depois dos 7 anos de fome, ele ia passar necessidade. Sabe o que ele ia falar? Ele ia falar que o Deus dele estava punindo ele. Coisa impressionante, meu irmão, é que a sabedoria estava com o homem na prisão. Não julgue uma pessoa pelo que ela tem. Não julgue uma pessoa pelo que ela fala, se ela tem um sotaque, se ela fala errado. Não julgue. A gente tem que julgar uma pessoa pela sua sabedoria. Amém? Pela sua sabedoria. Então, quando eu vou orar, meu irmão, diante de um problema, aquele problema pode se tornar bênção na minha vida. Porque Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o problema vem vindo e Deus tem a capacidade de transformar aquele mal em bem. É isso que o povo não entende, então ele fica desesperado. O povo de Deus fica desesperado diante de uma situação porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não tem intimidade com Deus, não consegue buscar conhecimento. E quando você não tem conhecimento, meu irmão, você fica com medo. A pior coisa que pode ter num ser humano é o medo. Você quer ver um exemplo? Nos anos 80 e pouco, saiu a AIDS. Quem lembra da AIDS aí? Quando se falava que uma pessoa estava com AIDS, nem a mão não dava. Você lembra disso, Nilda? A pessoa era jogada num canto e lá na Santa Casa, no fundo, bem no fundo da Santa Casa, existe o porão. Tem o porão ainda lá. Para aquelas pessoas que não têm NPS, não tem nada. Era colocado naquele isolamento os aidéticos. Um dia foi dos tuberculosos, agora era dos aidéticos. Então você ia lá visitar, uma que as pessoas, as enfermeiras até assustavam quando você ia visitar, porque tinha medo. Mas a palavra diz que se eu encontrar com alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Eu tinha esse conhecimento, então eu ia lá. Eu já contei aqui que havia um homossexual que pegou AIDS lá, e eu cheguei para ele e falou, você vai chegar aqui? Eu falei, cheguei, dei um abraço, ele estava seco que nem um galho de árvore. Eu dei um abraço nele, falei, Jesus te ama e tal, ele chorou, depois de uns dias ele morreu. Mas as pessoas não tinham conhecimento que só tocar não transmitia AIDS. Então elas ficavam com medo, elas não chegavam perto, porque não tinham conhecimento. Hoje já se sabe, meu irmão, que é só, quando se encontra o sangue contaminado. Hoje já tem remédio que a pessoa aí vive bastante tempo. Então o que te faz ter medo, meu irmão, é a falta de conhecimento. Prende você numa prisão e você está morto. Você sabe que a nossa história do homem, ela teve duas partes distintas. A primeira parte distinta foi a época antes do fogo, que o homem não conhecia o fogo. Depois que o homem conheceu o fogo, ele se transformou em outra pessoa, porque ele conseguia cozinhar a comida. Então houve uma nova era. Antes de o homem conhecer o fogo, ele tinha medo do fogo. Ele não tinha o conhecimento do fogo. Então, o que traz medo na sua vida é aquilo que você não entende e não tem conhecimento. E aí você vai pela instrução de alguma pessoa. Você quer ver os índios? Tem certa tribo de índios, se nascer gêmeos, eles matam um. Eles falam que os deuses estão bravos. E a morte, meu irmão, é uma morte dura. Eles abrem um buraco, cobrem com folha de bananeira e enterram. Se nascer um índio que tenha problema de melanina, esses que nascem albino, eles matam. Porque eles não têm o conhecimento, eles acham que é um castigo de Deus, vai amaldiçoar toda a tribo. Toda a tribo. Então, o que eu preciso ter na minha vida? Conhecimento das coisas que eu não sei. Aquelas que eu já sei, eu guardo lá na minha mente. As que eu não sei, eu busco em saber. Então, chegou um problema na minha vida. Como chegou esse problema no Faraó? Ele chegou primeiro
para aquelas pessoas que eram sacerdotes dos deuses pagãos. Falou, eu tive um sonho assim, vocês precisam interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. Meu irmão, se a pessoa não for de Deus, ela nunca vai dar uma resposta certa. Não adianta. Diz a palavra que José já havia dado uma direção de sabedoria para aqueles 2 ladrões que estavam lá na prisão. Ele revelou para os copeiros, falou, você vai voltar a servir Faraó e você vai morrer. Depois de 2 anos, ele foi chamado para interpretar o sonho do rei. Por que José sabia e Faraó não sabia? Porque José tinha uma comunhão com Deus. Você precisa ter uma comunhão com Deus, meu irmão. Você precisa dobrar o seu joelho diariamente e falar com Deus. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que ter sabedoria. Como é que você faz? Você dobra o joelho e fala com Deus. Senhor, eu estou fazendo a coisa certa. Senhor, é assim que o Senhor quer? Aí você espera a resposta. Não é porque Deus não falou naquele momento ou dentro de uma semana que Deus está confirmando, não. Deus dá a resposta para você, Ele vai dar a resposta. Se Ele não te der amanhã, você ora a oração de novo amanhã. Quando que você vai parar de fazer essa oração? Quando Deus responder. Enquanto Deus não responder, você continua orando. José, ele falava com Deus continuamente. Quando ele estava na cadeia, quando ele estava sendo escravo, quando ele estava em toda situação. Aquele momento que ele estava vivendo não era um momento muito agradável na sociedade, mas ele estava assim com Deus. Ó. E na primeira oportunidade que ninguém tinha uma chave para abrir aquela porta, ele tinha a chave. E o conhecimento, meu irmão, ele faz, presta atenção, até o diabo se dobrar a você. Quando você vai fazer uma expulsão demônio, você sabia que o diabo fala, não sabia? O diabo fala, ele pega a boca da pessoa e fala. E ele começa a falar as coisas para querer esturviar você. Né? O último que nós pegamos, a última legião que nós pegamos, nós trouxemos aqui, né, Paulão? Ele falou assim, eu só saio se for buscar o marido dela. Foi ou não foi? Falei, mas quem é você, demônio? Você acha que eu vou buscar o marido dela para você sair? Eu vou fazer negócio com você? Então ele vai falando para tentar tirar você da direção. Então o diabo fala para tentar você da direção. Presta bem atenção, meu irmão. Bem atenção no que Deus está falando para você. Aquele demônio que manifesta, ele vai falar tudo ao contrário. Algumas vezes aparecia nas televisões sendo expulso o demônio e eles gravavam. Agora já não aparece mais. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque ia lá a pessoa manifestava, ele falava assim, quem é que te pagou para você vir aí? E ela falou assim, o parente dela. Quem foi o parente? Foi a sogra. Pronto, você já viu que virou, né? A mulher saía de lá, matava a sogra, né? Já não gostava da sogra. E às vezes é uma mentira, meu irmão. O diabo não precisa ser pago para vir na sua vida. Aquele negócio da macumba é uma oportunidade que ele pega lá, mas não precisa, meu irmão. Então, presta bem atenção. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Quanto é que custa isso, meu irmão, ter uma comunhão com Deus? Nada. Você precisa ter algum diploma para ter comunhão com Deus? Não. Você pode ser o Zé das Couve, como pode ser o doutor não sei do que lá. Deus te recebe do mesmo jeito. Você precisa ter muito dinheiro para ter comunhão com Deus, meu irmão? Precisa ter muito dinheiro para ter comunhão com o Papa, com alguma autoridade religiosa, mas com Deus não. Não é assim? Porque José estava na cadeia. Ele estava sendo acusado de um crime que era passivo de morte. Ele só não tinha sido morto porque Potifar gostava muito dele e guardou a vida dele, que era um crime de adultério. Era um crime grave. Ele queria adulterar com a esposa de Potifar. Era uma coisa grave. Mas então o criminoso pode ter comunhão com Deus? Pode, se ele se arrepender, pode. E mais do que pode, ele deve.
problemas se acumulam na nossa vida, meu irmão, porque a gente não busca sabedoria. A gente busca brigar, a gente busca querer que faz as coisas na marra. Os crentes, meu irmão, estão atrapalhando muitas vezes a vida de Deus em fazer a obra. Porque às vezes a pessoa se converte e aí ele vai na família e fica apontando o dedo um para o outro, dizendo que vai para o inferno. Não é assim. A mulher se converteu, ela tem que ser melhor. José era convertido, ele entrou na cadeia, ele transformou a cadeia. Não é porque os irmãos tinham vendido que ele foi descontar nos outros, não. Ele foi melhor na cadeia. Ele ficava com a chave dos presos. O carcereiro falou, pô, você é um cara bom, você faz tudo aqui, fica com a chave você. Amém? Meu irmão, você quer vencer? Preste atenção. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essa maldição que o nego joga na igreja, falando que a igreja rouba, que a igreja só vive por causa de dinheiro. E é mentira, meu. É mentira. Você tem que ter uma comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não custa nada. Você pode estar no fundo da cadeia, como pode estar no escritório. E quando você entra em batalha, ou seja, quando você busca o conhecimento, Deus responde. Se você pegar em Daniel capítulo 6, a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor veio até Daniel. E quando ele viu o anjo, ele se caiu de joelho e não tinha mais força no seu corpo. E o anjo falou assim, Daniel, você é um homem muito amado, porque desde o primeiro dia que você se colocou a orar, a buscar a resposta para esse problema, o Senhor já me enviou. É que o príncipe da Pérsia me segurou. E diz que aquele jejum demorou 21 dias. E se o anjo não viesse no 21º, ele continuaria jejuando. E ele falou assim, olha, presta atenção porque a resposta ainda é para muitos dias. Quer dizer, vai demorar para acontecer essa revelação. Mas Deus estava antecipando para que ele não fosse pego de surpresa. Quando você tem comunhão com Deus, você não é pego de surpresa. Meu irmão, o crente não pode ser pego de surpresa. Se o crente for pego de surpresa é porque ele não tem comunhão com Deus. Porque Deus falou para Abraão assim, você acha, Abraão, que eu vou fazer alguma coisa sem falar para você? Você já leu isso, Lourdes? Eu não vou fazer nada sem falar para você, Abraão. Quem é o mais interessado na tua vida? Na tua família? Quem que é? Você. Você é o primeiro interessado, é minha vida, minha família, meus filhos. E quando vai acontecer alguma coisa, Deus tem que falar para aqueles que são seus. Então, se você está sendo pego de surpresa, primeiro, você não está tendo comunhão e você está escutando conversa mole para boi dormir. Fala para a pessoa do lado aí, como você não é boi, você não vai dormir. Não é? Porque o que tem de igreja e crente falando conversa mole para boi dormir, aí, meu irmão, não é mole. Não é mole. É R$100 da toalhinha, é 50 do tijolinho. A pessoa está diante do problema, está desesperado, não tem a resposta porque não tem comunhão. O que acontece? José estava num lugar muito difícil, mas a sua comunhão com Deus não foi quebrada. Você pode passar momentos difíceis, mas a sua comunhão com Deus não pode ser quebrada. Sabe por que não pode, Nilton? Porque o que vai nos separar do amor de Deus? Fala uma coisa que separa você do amor de Deus. Se um dia você estiver lá no hospital e o médico falando assim, ó, vem correndo, pastor, que nessa hora ela morre. Vai separar você do amor de Deus? Você pode estar sem poder falar, mas com um pensamento você leva ao Senhor e Ele te visita. Eu posso estar lá no fundo da cadeia. Posso estar lá. E posso dobrar meu joelho, Deus vai escutar? Não vai. Nem a grade nos separa. Não separa. Nem a grade nos separa. Nem a morte nos separa, Paulo fala. A Bíblia está cheia de pessoas que Jesus ressuscitou. Não só pessoas. Pedro ressuscitou. Paulo ressuscitou. Eliseu ressuscitou. Por que nós não podemos ressuscitar?
Porque a gente não tem o conhecimento. Crente não anda vendo coisa. Eu vi lá um negócio. Não é nada, meu irmão. Crente, ele tem a antecipação dos fatos. A antecipação. O crente costuma falar assim, eu senti no meu coração, pastor. Geralmente, quando a gente sente no coração, é Deus antecipando. Faz isso. Faz isso. Então, esta comunhão te traz vitória, meu irmão. Amém? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Faraó, o Egito naquela época, eu vou explicar para você o que era o Egito naquela época. O Egito naquela época era a maior nação do mundo. Ele tinha o maior poder bélico do mundo, ou seja, de soldados. Ele era o centro do conhecimento. Todo efeito de conhecimento, maquiagem, vocês mulheres que gostam aí, vieram lá tudo do Egito. Lá naquele tempo ele já se maquiava. Era o centro do conhecimento. Você sabe o que Faraó fez? Faraó pegou um cara que estava na cadeia. Faraó pegou um cara que estava condenado porque ele tinha sido acusado de tentar estrupar a mulher do chefe da guarda dele. Ele pegou o cara, em um minuto, ele tirou o cara da cadeia e falou assim, você vai ser o governador do Egito. Em um minuto, uma resposta que aquele moço deu. Ele conhecia o que Deus estava falando. Ele disse assim, esse não é outra coisa que Deus te revelando o futuro, ou seja, o que vai acontecer. Eu posso ter isso? Claro que posso. Você pode ter? Claro que pode. O pastor está aqui, meu irmão, para ensinar. E ensinar o que lhe foi ensinado. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu vos ensinei o que também eu aprendi do Senhor. Mas nada do que eu aprendi do Senhor eu posso te ensinar. Amém? Eu não posso inventar nada no Evangelho, mais nada, só aquilo que Deus me ensinou. E Deus não me ensinou nada fora do Evangelho. É a gente que inventa. Não é assim? É a gente que inventa. Amém? Então o pastor te ensina. Presta atenção. Você não tem obrigação comigo. Eu não sou teu Deus. Você que é membro, eu sou teu pastor. Mesmo porque eu posso morrer semana que vem. Se você não tiver comunhão com Deus, como é que vai ficar? Meu pastor morreu, agora eu vou para o inferno. Está errado. Não é, meu irmão? Eu posso cair da graça de Deus, posso pecar. E aí, como é que você faz? Então, o que eu quero te ensinar é uma coisa que eu aprendi, meu irmão, há uns 18 anos atrás. Que eu não preciso de ninguém para falar com Deus para mim. Eu falo com Deus. Não foi fácil. Porque a gente vem do mundo sujo. A gente vem do mundo impregnado dos conhecimentos dos homens. A gente vem do mundo ensinado de uma maneira errada. E a gente traz aquilo como certo na nossa cabeça. E para desligar isso foi duro. Você sabe o que Deus fez comigo para desligar? Eu tinha 5 lojas, já contei aqui. 5. Eu nunca tinha parado num posto e falado assim, põe 5 cruzeiros de álcool aí para mim. Nunca. Nunca. Chegava lá e enchia o tanque. E quando eu comecei a buscar Deus, ele falou assim, você vai pregar o Evangelho. E quando a gente fala as coisas de Deus, para quem não tem intimidade com Deus, meu irmão, você toma uma chapuletada na cara. A Bíblia já fala, não fale de coisas espirituais para quem não é espirituais, porque ele vai achar que você é louco. E eu tinha uma fama terrível, as pessoas davam risada em mim. Até os crentes davam risada. Chapa, você não tem jeito. Aquilo foi a primeira facada no meu coração. Mas Deus entrou na minha vida de uma tal maneira que eu orava, Deus respondia no meu coração. E eu falava, poxa, mas não é possível, as coisas que eu aprendi estão meio erradas e tal. E foi. Ele falou assim, você vai fechar as lojas. Quando ele falou vai fechar as lojas, meu irmão, aí que o chão sumiu mesmo.
Eu fui falar para a Judite só não me bateu porque ela não podia me bater, que ela é menor que eu, né? E aí Deus me levou para um lugar ruim, um lugar onde as pessoas falavam que não tinha jeito, né? Nada. E Ele me levou, eu e a Bíblia. Mas todo problema que vinha, meu irmão, tinha intimidade com Deus. Deus me dava a chave. E aquele problema virava, meu irmão, uma bênção. As pessoas que eram do ministério, muitas delas ficavam olhando para ver o tombo. Para ver o tombo. Quando falavam de uma coisa difícil, era naquela difícil que eu ia. Eu batizei um homem chamado... Como é que ele chamava mesmo, Carlos? O pai da Márcia? Tibaia. Ó, eles são de Ribeirão, eles sabem. O homem era tão louco, meu irmão, que a mulher fechava a janela para ele rachava a janela na cabeça. Eu acho que por isso que fala que o baiano tem cabeça dura, né? Eu batizei aquele homem. O pessoal da cidade falava que nunca mais ia dar peixe naquela lagoa, meu irmão, porque aquele homem era terrível. E os problemas se transformavam em bênção. Eu ia chorar, eu subia no monte chorar. Subia no monte chorar. E Deus recolhia a minha lágrima, Ele respondia, meu irmão. Respondia. Amém? Busque a sabedoria de Deus. Olha, não deixe de ler a Bíblia nem um dia. O pastor está te ensinando uma coisa que ele aprendeu e funciona, meu irmão. Você não precisa pagar nada. Ó, eu tenho 2 Bíblias aqui. Eu tenho uma aqui no púlpito e tenho uma lá no escritório. Em cada carro que eu tenho uma Bíblia. No escritório eu tenho 5 Bíblias. No computador eu tenho mais 5 Bíblias. Hoje a Bíblia pode ser baixada no celular. Se você não tem costume de ler, tem a Bíblia falada no celular. Em vez de você escutar o pancadão, você põe a Bíblia e ela vai falando. Pastor, eu tenho dificuldade em ler. Lê um pedacinho, mas continuamente. Você lê um versículo hoje, amanhã você começa daquele mesmo lugar e vai lendo. Depois que você acabou de ler, você fala para Deus, Senhor, fala no meu coração pelo teu Espírito dessa palavra. Meu irmão, você vai ver a tua vida ser transformada. Tem um ditado aí no mundo, que é o ditado da forma que ele foi falado é errado. Eles falam assim, quanto mais reza, mais assombração aparece, não é assim? Mas o crente, quanto mais ora, mais problema Deus traz. Porque o crente tem a chave do problema. Você vai falar, nossa, mas nem conheço essa pessoa, ela veio aqui do meu lado falar do problema dela. Você fala, puxa, parece que eu sou alguma coisa. É, porque você tem a sabedoria, a sua sabedoria vai fazer com que aquela porta daquela vida abra. Deus muitas vezes não pode falar com aquela vida porque ela está longe, porque ela não está no Espírito de Deus, mas Ele falou com você naquele dia. E às vezes falou naquele versículo que você leu e Ele te deu a chave daquele problema. Você não precisa ter aparência de crente, porque crente não tem aparência, meu irmão. Viu? Crente não tem aparência. Né? Hoje a molecada gosta de usar o cabelo arrepiado. Não tem problema nenhum, meu irmão. A turma que fala do demônio aí, só não vamos exagerar, né? Vamos fazer aquele moicano lá em cima que não vai dar. Mas o jovem não tem nada, problema nenhum. Eu não posso vir de moicano aqui que vai dar problema, né? Eu vou falar, esse pastor não está muito bom na cabeça. Mas não tem problema nenhum, porque crente não tem aparência. Deixa eu perguntar uma coisa para você. José lá na cadeia parecia um crente, meu irmão? Barbudo, cabeludo, preso com baita de uma acusação. Você ia falar que ele era crente, meu irmão? Se você chegasse lá e ele falava, ô meu irmão, eu sou crente, sai daqui, mentiroso. Então crente não tem aparência. Crente tem comunhão. Amém? Quanto custa a comunhão? Nada. Nada. O que eu preciso para ter comunhão com Deus? Vontade. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero que o Senhor fale comigo.
Então você todo dia fala com Deus. Quando vocês namoravam, porque as mulheres antigamente, hoje eu não sei como é que eu não namoro mais, mas as mulheres antigamente você chegava para conversar, não era assim que você conversava não, né, irmão Nilson? As mulheres davam cada toco, chegavam e não conversavam assim não, que nem hoje os jovens, já dava cada toco, né, Nilda? E mesmo que a mulher queria conversar com o rapaz, dava toco. Você tinha que ficar rodeando bastante tempo para ter uma conversinha, meu irmão. Não é assim? E a gente insistia, tomava aqueles tocos e insistia. Assim também se deve fazer com Deus. Insista que Deus vai entrar em comunhão com você. Né? Insista. Você descobriu o telefone, o endereço de uma moça. Olha, meu irmão, há 15, 18 anos atrás era uma loucura. Muitas vezes você descobria onde ela passava e ficava na rua lá esperando ela passar, só para olhar. Né? Porque você queria aquilo. E você batia até que você conseguia. Assim nós temos que ser com Deus. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque o problema vai vir na sua vida. Aquele versículo é lá do Antigo Testamento, está lá em Oséias 4:6, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe quem era esse povo? Era o povo de Deus. Oséias era o profeta daquela época. Oséias era o profeta. Então o povo perdia a guerra porque deixava o conhecimento com Deus. Meu irmão, primeira coisa que você tem que botar na cabeça, você não foi chamado para guerrear. Não foi chamado para guerrear. Quem é que luta a tua luta? Deus falou, esta peleja é minha. Eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para adorar. Como é que eu adoro? Batendo palmas? Sim. Louvando? Sim. Orando? Sim. Lendo a Bíblia? Sim, você está adorando lendo a Bíblia. Amém? Adorador não é só aquele que está batendo bumbo lá, não. De jeito nenhum. O que falta para nós, meu irmão? Continuidade. A continuidade com Deus garante a provisão. José saiu menino da terra dos seus pais. Foi vendido como escravo, continuou tendo intimidade com Deus. Chegou lá no Egito, ele foi vendido a Potifar, continuou tendo intimidade com Deus. Ele ficou bem quisto com Potifar. Foi enviado injustamente para a prisão, continuou tendo intimidade com Deus. E Deus levou ele a governador. Então há continuidade. A continuidade garante a sua provisão. Às vezes você ora hoje, o que é que acontece hoje? Não aconteceu hoje, ora amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Quando eu tinha meus 21 anos, meu irmão, as mulheres do Bicão iam fazer oração em casa. Presta atenção. Quando eu sabia que elas vinham, eu sumia. Mas não é porque eu não estava lá que elas não oravam, elas oravam. E na outra semana, voltava também. Então, quando tocava o telefone que eu estava em casa, eu ficava de orelha ligado, ver com quem minha mãe estava falando. Se era o grupo de mulheres, eu já matava a charada e não ficava. Mas não adiantou a oração? Olha aqui, nós aqui. Olha lá. Às vezes não acontece no dia, mas a continuidade garante a sua provisão. Amém, meu irmão? Ana, todo ano ela subia para adorar a Deus. Todo ano ela era humilhada porque não tinha filho. Mas ela voltava para adorar a Deus. Até que um ano ela voltou grávida. Conhecimento. A igreja do Evangelho Quadrangular, eu amo a igreja porque eu sempre fui dessa igreja. Mas Deus não está preocupado com aquela placa, meu irmão. Deus está preocupado com a palavra dele. E eu tenho que ter esse conhecimento, porque a hora que eu sair daquela porta para fora, vai estar você e Deus. Amém?
Eu estou fazendo a minha parte. O que eu aprendi do Senhor, também tenho te ensinado. Aproveita. Às vezes, meu irmão, é difícil, mas é bom, não é, Vânia? Às vezes a Vânia saía daqui pisando duro. Eu não volto mais aqui, hein, Vânia? Eu não venho mais. Eu não quero saber. Daqui a pouco o Espírito pegava lá, ela vinha. Valeu a pena ou não valeu? Amém? Esse problema que você está passando hoje, ele já tem solução. Talvez você não saiba, mas Deus sabe. E se você perguntar para Ele, Ele vai te dar a solução. Amém? Você crê nisso? Esse mês todo nós vamos estar orando. A primeira coisa que eu falo com Deus, quando eu venho orar aqui de madrugada, ou quando ontem nós estávamos lá no sítio, primeira coisa, eu entro diante de Deus e peço perdão pelos meus pecados. Aí eu peço perdão pelos seus pecados, porque eu vou falar de você. Mas a primeira coisa que eu peço para Deus, antes de começar a falar de cada pessoa, é que Deus me dê sabedoria diante de vocês. Para mim poder entrar e sair diante de vocês. Porque eu não tenho essa sabedoria. Amém? E aí eu começo a falar de cada um. Eu falo de um, eu falo de outro, eu falo, Senhor, às vezes eu falo do problema que eu sei, às vezes a pessoa tem um problema que eu não sei, mas eu apresento ela diante de Deus. Amém? Então você que pegou o envelope, você está fazendo um compromisso aqui. Qual é o compromisso, pastor? De todo dia você ler pelo menos um versículo. Quem vai ler? Todo dia. Compromisso é de um. Se você ler 2, se você ler 3, não tem problema. Mas o compromisso é de um. Amém? 8 da manhã, mesma coisa. E assim a mesma coisa. A hora que você acabar de ler aquele versículo, aqueles 2, 3 versículos, você vai falar, Senhor, fala comigo pelo teu Espírito nesta palavra. Amém? Mais nada. Mais nada. Talvez tenha gente falando aí, mas pastor, não tem que pagar nada. Meu irmão, quando você faz parte da igreja, você entrega o seu dízimo, a sua oferta, para nós pagar as despesas da igreja, mais nada. Você não pode comprar bênção. Você pode comprar? Se puder comprar, vem um que tem mais dinheiro que você, compra a melhor bênção e larga você sem nada. Amém?